Olá a todos. Bom, como eu havia prometido nos vídeos anteriores, Tecnologia da Guerra 1 e 2, temos uma equação geral que, por incrível que pareça, descreve todos os movimentos no universo. E no vídeo passado nós vimos que essa matemática mostrou claramente como se comporta um corpo em movimento uniforme, movimento acelerado e movimento circular, em uma e duas dimensões. Então, lembrando rapidamente, que a gente já viu em detalhes, eu tenho um movimento no espaço, eu tenho um raio vetor colocado na origem do referencial, esse raio vetor acompanha o objeto em movimento em qualquer instante, ele me dá a posição do objeto no espaço. Essas funções em x, y e z depende do tipo de movimento. Cada movimento vai ter uma função aqui. Hoje nós veremos um movimento importante, já em 3 dimensões, o movimento helicoidal. Importante porque ele aparece em vários lugares da natureza. Se alguém assistiu outro vídeo sobre aquela singela homenagem que fizemos ao César Lattes, é a origem da aurora boreal. No polo norte da Terra e no polo sul da Terra, o campo magnético ele é muito concentrado. Então, quando vem as partículas da radiação cósmica, quando uma partícula incide obliquamente no campo magnético, ela faz um movimento helicoidal em volta desse campo. Se ela incidir perpendicularmente ao campo magnético, se tiver uma partícula no campo magnético aqui, uma partícula incidir perpendicularmente nesse campo, ela vai fazer um movimento circular em torno do campo. Então, no polo norte e no polo sul, como tem uma concentração muito grande de campo magnético, as partículas da radiação cósmica ficam presas ao campo magnético, produzindo a aurora boreal e a aurora austral. E esse movimento que elas fazem em torno do campo magnético é um movimento helicoidal. É esse movimento aqui. Ou, dá para enxergar melhor, por aqui. Em T igual a 0, o corpo está aqui. Em T igual a 1, ele vai subindo, com velocidade constante, nós veremos logo que isso é verdade. E à medida que o tempo vai passando, ele vai fazendo um movimento helicoidal em relação ao centro. Helicoidal, por que ele chama helicoidal? Imagina um avião monomotor, antes de levantar voo, ele começa a taxiar, ele vai em movimento constante nessa direção, e a hélice girando, o movimento da ponta da hélice em relação ao alguém fixo do espaço é o movimento helicoidal. Ele é parametrizado por essa expressão, é de T A cosseno T I mais A seno T J mais ATK. É o raio vetor que dá a posição do corpo em qualquer instante. E nós vimos também no vídeo anterior que eu tenho, dada essa função, eu tenho todas as informações a respeito do movimento. Inclusive, em cima do corpo eu vou ter 3 vetores perpendiculares a ele. Um vetor que é tangente à trajetória, que é o sentido do movimento, que é aumentado do vetor de velocidade. Nós vimos que todo movimento no universo segue essa assertiva, que o vetor de velocidade ela é tangente à trajetória e tem o sentido do movimento, qualquer que seja esse movimento. Nós vimos que isso é consequência das leis de Newton. E é uma consequência geométrica de derivado também, esse conceito do vetor de velocidade. Ele é o mais importante. Então, nós temos em cima do corpo um vetor que é tangente à trajetória, um vetor que é normal, voltado para o lado côncavo da curva, e o produto vetorial entre eles é o binormal. E esses 3 versores que estão em movimento em cima do corpo indicam tudo o que está acontecendo com esse movimento. Mais detalhes, eu demonstrei essas fórmulas. O vetor tangente, que é o unidade do vetor de velocidade. Se esse vetor é tangente à trajetória do seu sentido de movimento, esse vetor unitário, de modo 1, também é tangente à trajetória do seu sentido de movimento, ele é unitário do vetor de velocidade.
A derivada dele é o vetor normal e o produto vetorial entre os dois é o binormal. O incremento. Com isso, conseguiu saber o raio, a curvatura escalar desse corpo. Basta a gente saber como que varia esse versor da tangente em relação ao deslocamento. O inverso da curvatura é o raio de curvatura. Então, portanto, temos também em cada instante qual é o raio da curvatura. Derivando do vetor de velocidade, a gente tem o vetor de aceleração, que nos mostra como que varia o vetor de velocidade em relação ao tempo. Fizemos essa derivada e nós vimos que a aceleração tem duas componentes. Uma que vem da variação do módulo do vetor de velocidade e outra que vem da variação da direção do vetor de velocidade. A gente chamou isso aqui de aceleração tangencial e esse aqui de aceleração normal. Essa aceleração tem a direção do vetor de velocidade e mesmo sentido se ele for acelerado. E tem a direção do vetor de velocidade em sentido oposto ao vetor de velocidade se ele for um movimento retardado. Então temos aqui o wavepoint. Esse A é uma constante, é um número, a gente chama do passo da hélice. A cada T ele vai subindo de A. Esse A pode ser um número qualquer, 2, 4, 6, uma constante. Derivando desse vetor, eu tenho o vetor de velocidade, derivado do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno, a derivada de A vezes T é A constante. Pega o expoente, multiplica na base, tira um expoente. A vezes T elevado a zero, T elevado a zero igual a 1. Calculo o módulo desse vetor. O módulo desse vetor é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Quando eu fizer essa conta, que vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dentro da raiz, que é 1. E essa conta simplesmente me fala que o módulo do vetor de velocidade é raiz de 2 vezes esse A. Ou seja, a velocidade é constante, a velocidade escalar é constante. O vetor não. O vetor de velocidade ele é tangente à trajetória pelo sentido do movimento. O que está essa equação nos diz? Que o tamanho desse vetor se mantém constante em qualquer instante, mas a direção dele vai mudando no espaço, certo? Mantendo o mesmo modo. Se eu derivar o vetor de velocidade, eu vou ter aceleração vetorial, gama, essa aceleração aqui, derivado do seno, cosseno, derivado do cosseno, menos seno, derivado de uma constante, zero. Então, note que eu já tenho todas as informações a respeito do movimento. O que é o versor de tangente? O versor da tangente é o unitário do vetor de velocidade. Então, eu pego o vetor de velocidade, divido pelo módulo dele, chego nessa expressão. Notem que o módulo desse vetor é igual a 1. Se você calcular a raiz quadrada das componentes desse vetor ao quadrado, vai dar exatamente 1. Então, por isso que ele é chamado versor da tangente, o unitário do vetor de velocidade. Calculo facilmente o deslocamento escalar. Por exemplo, entre dois instantes, entre esse instante e esse instante, eu faço uma integral de B dt aqui, uso o teorema fundamental do cálculo e calculo esse deslocamento escalar. Em cada instante, qualquer instante que eu tiver, entre um instante e outro. Que eu mostro T igual a 0, T igual a 1, T igual a 2, e ele vai subir. O movimento é uniforme do plano XY, aqui é o eixo Z, aqui é X e aqui é Y. Se eu olhar esse plano, no plano XZ, o módulo da velocidade é constante. Portanto, eu só tenho uma aceleração normal, porque só está variando a direção do vetor de velocidade, não tem a tangencial, que é o módulo que se mantém constante, e as equações confirmam exatamente isso. Por exemplo, em T igual a 1, neste ponto aqui, T igual a 0, T igual a 1. Como estão os vetores desse instante? Ou seja, será que eu tenho todas as informações a respeito desse movimento nesse instante? Tenho. Quem que é o versor da tangente? Coloco T igual a 1 aqui.
Calculo o seno de 1 em radianos, coloca a calculadora em radianos, cosseno de 1. Então eu tenho que, naquele ponto em t igual a 1, ou seja, nesse instante, o meu vetor de velocidade tem essas três componentes, lógico, ele está no espaço, em t igual a 1. O unitário do vetor de velocidade tem essas componentes, nota a coerência do resultado, porque em t igual a 1, você perceber, ele pode estar assim, em t igual a 1, o vetor da tangente tem x negativo, y positivo, está para lá, certo? O y é positivo, e o z é positivo, igual a 1, para cima, totalmente coerente. E notem que no eixo z, o vetor da tangente não varia, assim como o vetor da velocidade. Ele sobe com velocidade constante. É isso que está dizendo para mim. Derivando esse vetor da tangente, dá um pouquinho de trabalho essa derivada. Ou, ao invés de eu calcular essa derivada, que ela é gigantesca, eu sei que esses dois vetores são perpendiculares, portanto, o produto interno entre eles tem que dar zero. Então, basta mudar essas componentes aqui. Passo aqui para cá, coloco sinal negativo, o produto interno entre esses dois vetores é zero. Então, eu descubro rapidamente o que é o vetor normal. Porque também, eu sei que ele está voltado para o lado côncavo da fila. Então, por isso, eu economizo muito tempo, ao invés de fazer essas derivadas gigantescas, porque a derivada desse vetor da tangente dividido pelo módulo dessa derivada, eu calculo rapidamente o que é o vetor normal. Sabendo o vetor normal, eu sei o que é o vetor normal. Calculo a aceleração tangencial da lei desse produto, V ponto A por V. Esse aqui é a aceleração vetorial, gama. Mostra para mim que a aceleração tangencial é zero, de acordo com a previsão teórica, porque o módulo de V não varia no plano XY, ele vai subindo com V igual a V constante, apesar do módulo da direção do vetor variar. Faço esse produto vetorial, calculo a aceleração normal, ela me fala exatamente isso. Ele só tem aceleração normal igual a 2A. Esse A é essa constante, não um número qualquer. Uma aceleração normal que é constante, a única função dela é variar a direção do vetor de velocidade. Calculo a curvatura em cada instante. A curvatura está mostrando para mim que ela é sempre constante, lógico. A curva que o corpo está fazendo no espaço é sempre constante. E o raio de curvatura é exatamente igual a A. O raio de curvatura é 1 sobre a curvatura. No próximo vídeo, nós veremos o lançamento oblíquo, como que ele é usado em guerra e também lançamento de satélite em torno da Terra. Até lá, obrigado pela atenção.